Baseado nessa primeira exposição que o senhor fez, que alternativas restariam à coalizão que apoia a Ucrânia? Que alternativas, sob o ponto de vista militar, restariam? Porque nos últimos meses eles equiparam os ucranianos com uma série de carros de combate, com uma série de equipamentos sofisticados, incrementaram as defesas aéreas, incrementaram a guerra eletrônica. O que mais esta aliança pode fazer para mudar esse curso da guerra na atual circunstância, na opinião do senhor? Olha, para ser sincero, eu acho que não há que os países da OTAN não têm essa possibilidade neste momento. O único país que tem possibilidade e que tem capacidade são os Estados Unidos, e eu tenho dúvidas que os Estados Unidos, mesmo atualmente, e mesmo com o poderio todo que têm, desejem empenhar-se decisivamente, porque isto iria requerer um empenhamento, que eu digo, decisivo, por parte dos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos, já há algum tempo atrás, eles próprios chegaram à conclusão que não se podem empenhar decisivamente em dois teatros diferentes. E eles têm outro teatro onde dão prioridade, que é o Oriente, que é a questão face à China. E, portanto, estarem a empenhar-se decisivamente agora com a Rússia, vão ter que aliviar o seu flanco no Oriente. E isso, para eles, eu penso que nem sequer encaram muito bem essa possibilidade. Em relação aos países europeus, eu penso que neste momento estamos sem capacidade para enfrentar a Rússia. E isto, muita gente não faz esta... há uma tendência para olhar para a Rússia de uma maneira algo até depreciativa, e parece-me que em alguns países começou-se a acreditar na própria propaganda. A Rússia até este momento, na Ucrânia, empenhou 15%, nem chega a 15% das suas forças e das suas possibilidades. Tem o seu complexo militar industrial a funcionar em pleno e com uma capacidade que o próprio Ocidente nem sequer suspeitava que houvesse. Esta tendência para depreciar, dizer que os russos eles já não têm botas, eles já não têm mísseis, eles já não têm fardas, eles já não têm pessoal treinado, eles isto, eles aquilo, aquilo é um bando, aquilo é sei lá, eu já ouvi de tudo. Vão fugir aos primeiros tiros. Estamos é a maneira pior de encarar qualquer força oponente, é depreciá-la, é achar que eles são fracos e que vão fugir aos primeiros tiros. Neste momento, o Ocidente, se calhar até em termos do seu complexo militar industrial, não tem capacidade para enfrentar a Rússia. Só os americanos já têm, mas mesmo esses têm alguns problemas. Nós, com o andamento deste conflito, viemos a descobrir problemas que nem sequer suspeitávamos que houvesse. Eu dou-lhe um exemplo. A artilharia. Os obuses ocidentais não estão a aguentar os ritmos de tiro que são necessários naquele conflito. Enquanto os obuses e as peças de artilharia russas fazem aos 60 mil tiros sem grandes problemas, por exemplo, o M777 ou até o obus alemão que tem aparecido ali, que é considerado muito bom e é em termos de precisão e de manuseamento, mas o que é facto é que ao fim de um X número de tiros os canos abrem,
as culatas deixam de obturar em condições e as armas estão a perder eficiência. Chegou-se à conclusão que, em termos de metalomecânica, os russos têm ligas no seu armamento melhores e, portanto, aguentam ritmos de tiro que nós não aguentamos. Por outro lado, mesmo em termos de... temos tido algumas surpresas, nós, o Ocidente, e eu ainda me considero do Ocidente, contrariamente ao que desejariam que, digamos, remeter-me para outro canto, mas descobrimos agora que, em termos de mísseis, eles têm alguma superioridade, sobretudo com os mísseis hipersónicos. Descobrimos também que, em termos de defesa aérea, o sistema S-400 é muito superior aos sistemas ocidentais e, portanto, estamos a ter surpresas desagradáveis atrás de surpresas desagradáveis. E, se calhar, se pensarmos que os famosos Leopard 2, que eram os carros de combate que iam fazer a diferença, afinal não fizeram diferença nenhuma, de tal maneira que até o Challenger também britânico, eles não estão a chegar à frente. O Abrams que os americanos mandaram, onde não foi o Abrams com a blindagem composite, a blindagem reativa que eles têm nos Estados Unidos, mandaram o Abrams sem essa blindagem reativa. Também não os estão a pôr porque sabem que vão ficar sem eles. Em contrapartida, o carro de combate russo, o T-90, está a provar bem e o Armata ainda está a provar melhor. Ainda não conseguiram destruir nenhum Armata, por incrível que pareça, o T-14. Portanto, como eu disse, eu acho que o Ocidente está a aproveitar para tirar algumas lições e acho muito bem. Aprendemos, tal como os russos também apanharam alguns sustos de início e tiveram que refazer muita coisa e tiveram que, por exemplo, dar um salto qualitativo em termos da utilização dos drones, que não tinham no início, mas que agora já se estão a trabalhar com eles e de uma maneira muito eficaz. E os ucranianos, honra-lhes seja feita, também têm trabalhado bem com a parte dos drones, que têm aguentado muita coisa. Mas fundamentalmente, por exemplo, em termos de artilharia, a artilharia russa revelou-se melhor, ou a antiga artilharia soviética revelou-se mais resistente aos ritmos de tiro necessários. A parte dos mísseis, a Rússia fez um salto qualitativo muito importante com os mísseis hipersónicos. Na parte da defesa aérea, quer os S-300, mas sobretudo o S-400, tem-se revelado de uma eficácia muito grande. E onde também a Rússia foi uma surpresa, e devo confessar, até para mim, foi na parte da guerra eletrónica. Praticamente 4/5 dos drones do outro lado, nesta altura, são interceptados em termos de guerra eletrónica, que é uma coisa que não nos passava pela cabeça. Eles estão a conseguir fazer aterrar drones que vinham projetados para os atacar. E isto está a acontecer sucessivamente. Em termos da defesa aérea, neste momento, os Storm Shadow britânicos e o seu correspondente francês praticamente são todos interceptados. Eles só não interceptam aqueles que, no meu entender, de uma maneira até maldosa, são apontados a civis onde não há defesas aéreas, são apontados a alvos civis. É os únicos mísseis que têm passado. Porque os mísseis que eles apontam a alvos onde existe defesa aérea não entra nenhum. Dos Storm Shadow e dos mísseis equivalentes franceses. A mesma coisa também. Os HIMARS, ao fim de algum tempo, começaram a ser todas as munições do HIMARS, todos os projéteis do HIMARS, começaram a ser interceptados.
o que significa que as defesas aéreas estão a funcionar bem. Onde é que tem acertado e tem feito baixas? Nos civis, porque na parte militar o HIMARS não tem tido grande eficácia, porque há os sistemas de defesa aérea próprios. Quando atacam o centro de Donetsk, quando não há defesa aérea, aí sim, aí vão matando mais 2 ou 3 civis de cada vez que fazem esses bombardeamentos, ou em Lugansk, ou em Belgorod, ou nos sítios onde têm alcance para atacar com esse material. Portanto, tal como eu disse, defesa aérea. Neste momento a Rússia tem vantagem. Na parte de guerra eletrónica, estão a revelar-se muito bons na parte de guerra eletrónica. Na artilharia, na própria aviação de combate, estávamos convencidos que os russos não sabiam fazer apoio aéreo próximo. Está agora a verificar-se precisamente na ofensiva ucraniana que a Rússia está a fazer um bom apoio aéreo próximo às forças que estão na defensiva nas suas posições. Se ouvirmos o que dizem os próprios soldados russos, que é quando vimos uma reportagem da televisão francesa que esteve nas primeiras linhas dos russos, que dizem que quando nós sentimos que eles vêm aí, chamamos a força aérea, a artilharia e nem precisamos nos preocupar muito. Portanto, isto revela bem a disparidade com os factos que depois acabam por vir. Eu ouço os noticiários e penso que estou a ouvir uma guerra diferente. Aqui os noticiários da televisão em Portugal. Porque não corresponde àquilo que se está a passar no terreno, na realidade. Mas não se pode falar, infelizmente estamos assim, preferem não informar em condições a população, não sei o que é que ganham com isso, à parte, só estão a passar neste momento as mensagens da propaganda, e isto é grave porque se está na prática a enganar as pessoas em relação ao que na realidade se está a passar.